Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Jamile Ottman, farmacêutica e proprietária da Ottman Pharma. Esse espaço foi criado para que possamos falar de terapias e tratamentos que envolvam além do físico, o emocional, o mental, o sutil, né? Hoje é um dia muito especial. Quem me acompanha sabe o quanto eu esperei este momento para falar deste assunto que para mim é assim importantíssimo discutirmos sobre a ação dos psicodélicos que trazem tantos benefícios para nossa saúde emocional, né, e mental. Foi difícil trazer esse homem, viu, gente? Ele é extremamente ocupado. Tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Altieri. Ele é formado em fonoaudiologia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de neurociências. Ele é a pessoa certa para falar desse tema, né? Padrinho Altieri, ele comanda uma casa xamânica, um instituto de tratamento xamânico. E ele é uma pessoa que tem a sabedoria que pode circular pelos dois lados da história da ayahuasca, né? Tanto o lado da molécula, da bioquímica, dos neurotransmissores, da parte mental e científica, quanto esse despertar espiritual que expande a nossa consciência, né? Eu tô muito feliz de ter ele aqui hoje, porque a minha admiração por ele foi assim. Eu estudo bastante esse tema, né? E eu falo para ele, não tem pessoa mais preparada para falar disso. Porque eu conheço o discurso dele, porque eu frequento a casa, eu me trato lá. Eu faço parte do Céu de Logos e é uma honra para mim, né? E eu também conheço a parte bioquímica dessa medicina. Eu tô por dentro do que está se estudando aí. E eu acho que ele é a união perfeita. E é um grande prazer ter você aqui hoje. E, gente, não bastasse tudo isso, ele ainda trabalha com outra terapia, que é a fotobioestimulação. Fotobiomodulação. Fotobiomodulação, que depois você fala um pouquinho o que é, porque ele também, além de tudo, é tudo isso. Né? Então, assim, é uma honra ter você aqui. Como eu falei, ele é super ocupado. É difícil conseguir convencer ele também a se posicionar dentro de tudo isso, do jeito que eu acho que precisa se posicionar, mas ele está aqui hoje e eu espero que seja um despertar para todos, como foi para mim, tá bom? Padrinho, muito obrigada. Antes de sair, eu queria dizer que nessa minha caminhada aí, chegou uma época que eu meio que me desanimei bastante, né? Com as academias, com o que as pessoas falavam, tal. Eu falei assim, eu quero um ano sabático, eu fiquei 4 anos sem fazer nada. Me voltei totalmente para o xamanismo, e aí até o dia que ela chegou, ela estava lá na sede da praia, ela conversou, porque você podia falar na farmácia. Não, para, não quero saber, mudou de assunto, não, né? Sim. Então, na verdade, esse meu retorno também, né, eu estar retornando agora nessa atividade nova, é muito graças também aí às ações da Jamile, que tem sido um apoio muito grande, está sendo uma parceria muito bacana, e eu só tenho também a agradecer. E estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Que bom. E bastante nervoso com medo. Gente. Gente, uma salva de palmas para você. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Esse tema de hoje, né, nós vamos falar sobre, então, alguns aspectos terapêuticos da ayahuasca. Ele já começa de uma forma um pouquinho confusa, porque a ayahuasca é tida como uma bebida sagrada, utilizada para fins espirituais. Mas, obviamente, a gente não pode negar que é uma bebida que tem compostos químicos, então também ela tem a sua ação química. E no nosso mundo existe sempre aquela briga, né, entre o científico e o sagrado. Né? Por que uma coisa é uma coisa, outra outra? E, na verdade, não é bem assim, porque as duas coisas caminham exatamente muito juntas. E a gente vai começar o nosso papo aqui. Eu vou trazendo uma visão um pouco mais deixando a espiritualidade de lado, por enquanto. Vamos deixar a espiritualidade lá. A gente só vai chegar, talvez lá no final a gente fale um pouquinho, mas a gente vai fazer um trajeto aqui. E antes da gente começar, eu queria falar sempre a mesma língua. Eu queria que vocês entendessem exatamente o que eu vou falar.
Então eu vou contando algumas historinhas bem populares para a gente conseguir montar uma linha de raciocínio juntos. Porque a gente vai começar assim. Vamos falar então de efeito terapêutico de uma planta que é sagrada. Esquece o sagrado por enquanto e vamos pensar o que é terapêutico, né? Terapêutico é toda forma de novo comportamento que resolve uma questão. Logo de cara é isso aqui. O objetivo de qualquer terapia é resolver uma questão. Por isso que às vezes eu falo assim, a pessoa, gosto de mexer na minha plantinha porque é uma terapia. Não, é um passatempo. Você passa um tempo mais tranquilo, a sua vida calma, você tem umas horas felizes, mas quando você volta, seu probleminha está lá, e o probleminha, como é que resolveu? Então não foi uma terapia, foi um passatempo. Porque a terapia deveria ser efetiva para que aquele seu problema fosse resolvido de alguma forma. Bom, levando em consideração essas coisas, a gente pensa muito no que as pessoas costumam citar. Porque a gente precisa de dados científicos para que essas terapias sejam validadas. O que é algo científico? Vamos começar por aí então? Quando eu penso em científico, eu penso em uma verdade ou em um acontecimento que seja real de uma forma possível, em uma grande proporção de vezes, para o universo inteiro. Por exemplo, se eu quiser açúcar e colocar, vai ser doce aqui no Brasil, lá na Bolívia, na Eslovênia, qualquer lugar do mundo que você puser açúcar é doce. Então, cientificamente, açúcar é doce, porque é uma verdade que se repete. E eu, desde pequeno, de muito pequeno, sempre tive uma cabeça muito... que gosta muito desse tipo de coisa, dessas verdades que possam ser muito relativas na maioria dos casos, né? Aí, eu me lembrei hoje de uma história. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha família me colocou no catecismo, a gente era católico, e eu fui aprender a catequese. Aí veio uma catequista e escreveu no quadro negro assim, Deus. Aí apagou a letra D, depois apagou a letra S. O que ficou escrito? Eu. Ela, nós estamos dentro de Deus. Aí eu, nossa, que bonito. 8 anos, né? Que bonito. Aí eu comecei a construir uma concepção de Deus que eu estava dentro dele, porque tirou a letra D e U. 8 anos de idade, 4ª série e tal. E eu fui, construindo minhas... Aí chegou na 5ª série, começou minha primeira aula de inglês. Eu estudava no colégio de freira. E a freira escreveu no quadro o nome de Deus. God. G-O-D. Aquilo acabou com a minha vida. Porque eu fiquei olhando aquilo ali, falei, tem um negócio errado. Aí eu cheguei em casa e escrevi G-O-D. Tirei o G, tirei o D. Eu em inglês é I. E se você fizer isso é O. Então esse conhecimento que eu tinha da minha definição de Deus, valia aqui para o Brasil. Mas e o povo americano, como eu ia falar isso? E os outros povos, como eu ia explicar esse conceito de Deus se não valia lá, só valia aqui? Mas é claro, naquela época a gente falava, Deus é brasileiro. Pronto, resolvida a minha questão. É ou não é? Observem bem essa história, Deus é brasileiro. Resolvida a minha questão. Não vai rolar por aí. Porque se Deus fosse brasileiro, por que o Papa mora em Roma? Por que o Vaticano não é em Brasília? A partir daí, nada mais deu certo para eu saber quem era esse tal de Deus. Se eu fosse seguir esse caminho, porque tinha um erro de verdades aí. Tinha um erro de princípios que não norteavam aquilo que eu realmente precisava para que eu tivesse uma concepção daquilo que era Deus. Eu precisava de um conceito mais abrangente, que fosse verdadeiro no mundo inteiro, que as pessoas que conhecessem esse Deus falassem a mesma língua que eu. Está dando para entender até aqui o que é um pensamento científico primário de uma criança de 9 anos de idade. Tudo bem? Tudo bem. Agora a gente vai ter que reduzir outras coisas aqui. Então a gente precisa começar a pensar algumas coisas. Todas as vezes que pensamos em neurologia, ou em neurocomportamento, ou em cérebro, ou seja lá o que for,
que se você for olhar orgânica, fisiologicamente falando, se eu tenho uma quantidade de serotonina lá disponível, eu tenho um certo estado de humor. Se é um pouquinho maior, estou um pouquinho mais animado. Tenho um pouquinho menos, mais desanimado. Dopamina, se eu tenho uma quantidade de dopamina, eu tenho um senso de realidade. Aumenta um pouquinho, olha a minha esquizofrenia chegando. Se eu tenho um pouquinho mais de adrenalina, olha eu mais agitado. Se eu tenho um pouco mais, olha eu mais caído. Significa então que o meu corpo é dependente de neurotransmissor e de hormônio? Talvez o resultado, a parte final, seja a ação desses neurotransmissores e desses hormônios. Mas outras coisas permeiam essa distribuição de neurotransmissores e hormônios que vão determinar se eu fico feliz ou não. Por exemplo, eu posso fazer uma brincadeira aqui agora. Qual é o nome do seu cachorrinho? Bob. O Bob. Que raça ele é? Maltês. Um maltês, banquinho, bonitinho, todo fofinho. Agora imaginem vocês eu pegar esse Bob maltês pelas orelhas, imaginem ele aqui na minha mão. E eu começar a puxar aqui assim agora, ó. E o cachorrinho gritando aí, ó. Opa, Você já vai apanhar. olha lá, olha a manifestação acontecendo. Espera aí, eu estou falando de neurotransmissor? Eu estou falando de serotonina? Eu estou falando de algumas coisas? Ou seja, existem alguns processos mentais, existem algumas coisas dentro de mim que só ao formular o pensamento já começam a me gerar ações que vão fazer com que esses neurotransmissores, esses hormônios aconteçam. E qual é a ordem? Foi o neurotransmissor que me deixou nervoso ou foi eu que fiquei nervoso quando o neurotransmissor chegou? Quando eu bato aqui na mesa e todo mundo pula, você pulou porque você teve adrenalina ou a adrenalina saiu porque você pulou? Essa relação, então, que a gente percebe da nossa fisiologia, do nosso estado mental, não está atrelada somente à distribuição de neurotransmissores, à distribuição de hormônios, porque existe uma relação com tudo que eu vivo no meio, com a minha interação do meio, quando eu estou sozinho, quando eu estou com outra pessoa, como eu lido com a minha cabeça. Opa, vamos organizar essa bagunça que eu fiz. Vamos voltar tudo de novo. Significa que um processo terapêutico vai ter que me dar conta não só daqueles funcionamentos lá em cima de neurotransmissores e hormônios, seja lá o que for, mas também dessa forma que eu convivo aqui fora, para que isso me traga condições do meu organismo funcionar em equilíbrio. Tudo bem? Coloca a imagem daquela. Se a gente for começar a falar sobre neurotransmissores, eu queria só mostrar, a única imagem que eu preparei foi essa. Eu queria mostrar uma imagem que na verdade tá certo. Eu queria mostrar uma imagem que na verdade configura a parte final de dois neurônios. Aqui seria talvez um dendrito e aqui um telodendro, ou seja, a parte de um neurônio em contato com o outro aqui, dois neurônios. Todas as vezes que um neurônio precisa fazer uma sinapse, ou seja, todas as vezes que o neurônio precisa liberar, transmitir uma mensagem, uma informação para outro neurônio, ele libera uma substância, aqui no meio do nada, está vendo que tem uma fenda aqui, chamada fenda sináptica. E o neurônio que está embaixo recebe esse neurotransmissor. Tá, vamos começar de novo. O que são neurônios? Neurônios são as células nervosas. O pessoal fala que compõem o cérebro. Cérebro, cerebelo, todo o sistema nervoso central, braço, músculo, tudo tem neurônio. Teu corpo, exceto o cabelo, unha, né? Que são os queratinos, tudo tem neurônio. Neurônio no corpo todo, não é só cérebro. E as pessoas pensam, quanto cérebro dá? Mais ou menos 100 bilhões de neurônios, ok. Só que além dos neurônios, no sistema nervoso central, por exemplo, tem algumas células que revestem esses neurônios, que são as células da glia. Ninguém fala das células da glia.
que são divididos em 3 tipos: astrócitos, gliócitos, micróglia, macróglia. Por que eu estou falando dessas células? Porque se vocês olharem aqui atrás, esse pano azul, eu fico olhando, eu vejo um monte de astrócito aqui. É como se fossem células que estão ali para organizar o sistema nervoso, para o neurônio ficar no lugarzinho dele, né? Para ele ficar arrumadinho, no seu lugar correto, para a gente manter esse espaço aqui, para se encostar um no outro, a função aqui não acontece. Por isso que quando a pessoa tem um edema cerebral, às vezes a pessoa sofre um acidente, aí o cérebro dá uma inchadinha, aí chega para o neuro e fala assim: e aí, como é que vai ficar o estado dele? Ó, espera uns 20 dias, que é o tempo que vai demorar para o edema voltar, e o espaço voltar, e a gente vê qual a função está funcionando. Bom, tem os astrócitos aqui, e esses astrócitos ficam responsáveis não só por dar ordem de posição, mas também de funcionamento. A gente vai entender já o que eu estou falando. Essa substância que estão sendo liberada aqui são os neurotransmissores, que existem vários tipos. Por exemplo, serotonina. Quanto mais serotonina, mais feliz você está. Se você coloca muita serotonina, você entra em estado de euforia. Vai tirando a serotonina, vai ficando em depressão. Então, os transtornos depressivos maiores são aqueles nos quais os níveis de serotonina aqui estão abaixados. Tá bom. Além da serotonina, a dopamina, que me dá o sentido de realidade, as endorfinas, que trabalham nos controles de dor, a acetilcolina, que vai lá no controle do músculo, que faz o músculo circular, e por aí fora, vários tipos de neurotransmissores, sempre funcionando nessa ordem, e sempre com umas célulazinhas aqui em volta tomando conta do que acontece. Por quê? Vou ficar hoje só na serotonina para ficar fácil, tá bom? Por quê? Quando esse neurônio libera serotonina aqui, ele libera uma quantidade, você está vendo que tem umas bolinhas saindo para trás aqui? Ó? Ele libera uma quantidade grande, que esse neurônio aqui não dá conta de usar todo. Nessas células que estão aqui fora, existe uma proteína chamada monoaminoxidase, que a gente chama de MAO. A monoaminoxidase vai lá e capta o que sobrou e manda de volta para ele e faz o que tiver que fazer com esse neurotransmissor. Então, teve a liberação, esse aqui usou o que precisou, sobrou, a MAO vem e limpa, tira o que não precisou, vamos esperar o próximo estímulo chegar. Tudo bem até aqui? Como é produzido serotonina? Lá no seu organismo. E ela utiliza algumas coisas que você vê na tua ingesta. Por exemplo, o triptofano que tem lá no amido. Então, se você está comendo arroz, é chocolate da felicidade? Dá. Arroz da felicidade, pão da felicidade, macarrão da felicidade. Porque tudo tem amido. Se tem amido, fonte de triptofano. Fonte de triptofano, opa, vamos produzir serotonina aqui, ó. Então a historinha de chocolate é mais um negócio da Nestlé para vender, né? Te deixar feliz, mas arroz também faz, açúcar também faz. Por que a gente gosta de doce? É ou não é? Doce alegra a vida. Significa então que quando... Bom dia, seja bem-vinda. Significa então que se a Lorraine aqui começar a fazer uma dieta alimentar muito doida para ela emagrecer, sem um bom acompanhamento, o sistema de alimentação dela não pode estar deficiente e ela não ter fonte que produza serotonina suficiente, e às vezes ela pode estar entrando num estado de tristeza por deficiência nutricional. É uma história. Pode ser que alguém esteja tomando um medicamento X, que o resultado daquele medicamento seja uma depressão de produção de serotonina, e isso aqui dá uma caída. Ou às vezes, pode ser que isso aqui está tudo funcionando bem, está tudo muito legal, você está comendo jóia, sua alimentação está legal, mas eu estou apaixonado por essa pessoa e essa pessoa só me traz tristeza, e cada dia decepção em cima de decepção. Adianta eu mudar minha alimentação? Não, porque o meu problema está aqui, ó. De eu estar ligado aqui e triste por causa do que ela me faz. Ou
as visões que eu tenho da vida, ou aquilo que eu experimento. Então a gente percebe que as causas dos problemas mentais não estão só na questão serotonina. Isso que eu estou falando só de serotonina hoje, não vou falar de outra, só dessa hoje. Todas as vezes que a gente vai pensar é igual a cefaleia. Sabe o que é cefaleia? Dor de cabeça. Já foram estudar como é cefaleia? Gente, é mais fácil estudar câncer do que cefaleia. Sabe por quê? Você tem dor de cabeça, ou porque você está desidratado, bebeu pouca água, ou porque está cansado, ou estressou, ou está com muita fome, ou comeu muito, ou está de ressaca, muito álcool, ou pouco, ou a conta no vermelho. Não tomou café da manhã. No meu caso, por exemplo, quando eu tenho uma dor de cabeça... Pode botar no bolso? Não. No meu caso, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu sempre penso assim, bebi água? Não. Aumenta a dose. Tá cansado? Para um pouco e dorme. Que eu fiz ontem à tarde. Vai dormir. Comeu bem? Tá brigado com alguém? Tá nervoso? Não sei o quê. Só depois de 2 dias, depois que eu passar por todos esses negócios, e a minha dor continua, aí eu penso na Novalgina. Porque quando você está dirigindo o seu carro e aparece a luzinha vermelha do óleo, o que você tem que fazer? Para o carro e vai trocar a bomba. Mas olha que inteligente, para o carro e arranca a luz vermelha. E continua com o carro. Se apagou a luz, mas o carro vai dar pau, é ou não é? Sim. Então a inteligência não é apagar a luz vermelha. Observe esse exemplo que eu vou voltar nele já já. Não é apagar a luz vermelha, é resolver o problema. Tudo bem? Então vou voltar tudo de novo. Se lá na minha terapia eu não estiver indo resolver o problema, e se eu simplesmente for apagar a luz vermelha, eu só tiro o sintoma, mas o meu problema principal continua. Essa é a minha fã, Rafaela. Minha fã que eu sou fã dela. E atrás dela está a Aroeira. Tem mais cadeira lá? Tem uma cadeira ali? Tem uma aqui, ó. Tem outra aqui? Vem. Se não tiver, eu fico em pé. Não. Tem. Tem lá mais para Tem. colocar também. Deu certo? Tem a Giovanni. Legal, pessoal. A gente Pronto. Vai colocar. Aí a gente vem pra frente. Então tá bom. Então a gente sabe que existem os analgésicos. E analgésico é bom? É ótimo. Como é bom se tirar uma dor? É ótimo. Né? Existem os ansiolíticos? Existem. Como é bom você ter uma noite gostosa de sono. E todos esses medicamentos, tanto analgésicos, ansiolíticos, seja os barbitúricos, né, toda a sorte que o valha, são muito efetivos desde que eles não sejam o meu passatempo, desde que eles sejam utilizados de uma forma correta, baseado em um acompanhamento terapêutico que vai me conduzir para a solução que me leva àquela dor de cabeça, que me leve àquele problema. Porque se dentro de um plano terapêutico, se dentro daquilo que eu planejei para resolver o meu problema com o meu paciente, se eu tiver um erro conceitual, igual foi a minha história com Deus lá atrás, ele não vai funcionar. Olha como as histórias estão começando a se juntar. Aquele erro, eu falei assim, Deus está dentro de mim porque apaga DIU, virou Deus, tá bom. Mas lá nos Estados Unidos não funciona. Opa, foi um erro. Mas Deus é brasileiro, mas o Vaticano não está em Brasília. Não vai funcionar a terapia. Significa que um processo terapêutico, é por isso que as pessoas têm utilizado muito o termo holístico, e às vezes me deixa triste, porque as pessoas têm usado o termo holístico como uma coisa assim, alternativa, enquanto que não tem nada a ver. O termo holístico é uma visão ampla e ordenada de todas as leis que regem o teu corpo físico e mental, e é claro, o social junto, né, porque influencia. Se você não tem essa visão completa daquilo que está acontecendo, nada que a gente propuser aqui, seja com ayahuasca, seja com Novalgina, seja com psicoterapia, seja com o que você quiser, vai funcionar. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo para que isso aqui não funcione
adequadamente. Tudo bem? Quando a gente pensa em ayahuasca, nós pensamos então, muita gente chama de chá, mas não é um chá. Porque a ayahuasca é produzida a partir de duas plantas, um cipó chamado jagube e uma folha chamada chacrona. Não vou falar de ritualística, tá? Produzida assim. A medida é mais ou menos essa. Eu vou pegar 100 quilos de cipó, jagube, ele vai ser amassado, bem amassado. Vamos colocar numa panela. Vamos pegar 30 quilos de folha de chacrona, bem limpinha, lavadinha. Vai para uma panela. Ela precisa ferver a 91 graus, com 300, essa quantidade, 100 quilos de cipó, com 30 quilos de folhas. Ela precisa ferver a 91 graus durante 40 horas. Para que aconteça um processo químico chamado cocção. E as substâncias químicas do jagube se fundam às substâncias químicas da chacrona para que elas caminhem junto e formem a ayahuasca. Ritualisticamente ou não, se você não fizer desse jeito, não tem efeito. Eu achava que o ferver tirava por isso que propriedades. Pelo contrário, tem que ferver a 91 graus. Se for menos de 91, não vai funcionar. Chamate, camomila. Não, ayahuasca. Ah, tá. Por isso que a gente fala que a ayahuasca, por isso que quando estava aqui no coisinha, eu falei assim, tira que isso não é chá não, tira esse nome daí, porque não é um chá. É um produto à base de cocção. Então precisa fundir mesmo duas substâncias e ela só funde em alta temperatura acima de 91 graus. Se for acima de 100, evapora. Então tem que ter aquele equilíbrio, né? 40 horas. 2 dias. Desses 300 litros, sabe qual a quantidade que a gente vai ter de ayahuasca aí? 300 litros de água? De 10 a 15 litros. Muito concentrado, né? Eu ainda ia trazer, mas eu falei assim, não. Eu fui abrir a garrafa, eu estava nervosa, que ela fermenta, o negócio, né? Deus não trouxe, eu ia trazer para vocês verem. Então, é uma bebida que está ali. Como essa bebida chegou aqui para a gente? Na verdade, se eu for, não estou falando de religião, estou falando da origem da bebida. Já ouviram falar no Rio Negros e Solimões? Sim. Tem o Rio Solimões, né? Sabe por que esse rio é chamado de Solimões? Porque Salomão, na época que ele governava lá na Palestina, na terra de Habib, ele vinha com as galés dele, ele subia o Amazonas, ele subia os Solimões lá para cima, e por isso os povos indígenas deram o nome àquele rio em homenagem a Salomão, por isso ele se chama Solimões. Inclusive os venenos que os índios utilizavam para proteger os rios lá era chamado de Solima. Então o rio Solimões tem esse nome em homenagem a Salomão e as medicinas. Então desde a época de Salomão, essa bebida já é mencionada, já é conhecida lá em cima na região da Norte Amazônia, né, do Peru, Bolívia, Amazonas, aquela parte lá de cima. Como ela chegou aqui para a gente hoje em dia? Quem difundiu essa medicina foi um senhor chamado Irineu Serra, que ele, em contato com os índios, ele era do Acre, e ele, em contato com os índios, ele conheceu a bebida e ele montou uma religião chamada Santo Daime, na qual ele utilizava a bebida, a ayahuasca, nessa religião, nos moldes que ele fundou, partindo dos princípios da utilização que os índios utilizavam lá nas suas tribos. Por isso a ayahuasca que hoje é muito difundida com essa história de índio, de religião, a gente já volta lá. Deixa ela quietinha, eu já volto. E aí a gente começa a ver hoje em dia, na atualidade, pessoas que trabalham com ayahuasca, inclusive tem um pessoal aí que a gente conhece até uma intimidade, e o pessoal vem mudando um pouquinho as fórmulas, né? E a gente vem falando assim, sem apologia e ignorância, claro, é muito importante que se mantenha essa receita de 1/3 de jagube para chacrona. Sabe por quê? Porque o jagube, que é o cipó, ele tem como princípio ativo o que a gente chama de... Gente, agora vou esquecer o nome do negócio. Eu já falo. Ele tem o princípio ativo, que é o que vai fazer com que a gente tenha uma inibição
Não, depois eu já falo. Né? Que a gente aquece para ativar, já falo. Então esse princípio ativo dele, o que vai fazer? Ele vai bloquear essa proteína mal aqui na hora que você toma. É o princípio ativo que vem lá no jagube. Né? Na hora que você tomou, daqui a pouco ele vai bloqueia a proteína mal. O que significa? Que na hora que você está sob o efeito da ayahuasca, esse componente do jagube vai fazer com que essas moléculas de serotoninas que não foram usadas, ele usou e sobrou, que não sejam absorvidas. E elas... Não, beta-carbolina. Então ele tem as betas-carbolinas, né? Que é... é a idade. É muito nome. Então as beta-carbolinas são aquelas que vão bloquear a proteína monoaminoxidase e não vão permitir que haja captação da serotonina. Significa que durante o momento que você está sob o efeito da ayahuasca, essa proteína monoaminoxidase tua natural só não está funcionando, só não está operante, e você tem uma quantidade de serotonina que é sua, que você produziu, mas que você não usaria, mas continua disponível. Então, naquele momento, você tem esse aumento da serotonina. É por isso que você fica aquele estado eufórico, aquele estado de bom prazer, aquele estado gostoso que a gente chama de estar na força, né? De estar na força da ayahuasca. Muito bem. Então, deixa aí a beta-carbolina, que isso aí veio do jagube. E a chacrona? A chacrona tem o DMT, a dimetiltriptolina. O que é o DMT? Na verdade, o DMT é um composto químico análogo à serotonina, ou seja, é um composto químico natural, proveniente das plantas, mas que tem a mesma ação da serotonina. Ou seja, quando o DMT está circulando, passando por aqui, ele tem a mesma propriedade de se fixar lá no 5-HT, que é o receptor da serotonina, e esse neurônio entende que aquilo é serotonina e tem o mesmo funcionamento. Então, além de você ter, quando você ingere a ayahuasca, uma quantidade de serotonina sua, você tem agora análogos a ela, que vão fazer o mesmo efeito para potencializar esse estado que a gente chama de consciência expandida. Aquele estado que é uma coisa assim deliciosa. E aí, o sistema serotoninérgico não vai controlar só o seu humor. Ele controla outras histórias, né? Ele vai ter acesso também a estados mais inferiores, aqueles que vão ativar o giro límbico, que é aquele meu estado mais instintivo, que vai ativar a amígdala cortical lá embaixo. A amígdala cortical não é essa da garganta, não. É uma amígdala. É uma substância, é um órgão do sistema nervoso central que não tem acesso à linguagem, mas ele sabe o que é instinto, ele sabe o que é defesa, ele sabe o que é dor, ele sabe como se defender de dor. É o que te gera, o que te faz animal, né? A amígdala cortical. É o que nós temos de mais primitivo dentro do sistema nervoso central. Tem uma ativaçãozinha. Ativação de memória, ativação de emoções lá no córtex frontal, tudo baseado aqui no sistema serotoninérgico em um momento em que você está sob o efeito da bebida sagrada, que a gente chama de bebida sagrada. Pode ser? Tudo bem até aqui? Entretanto, se você tiver um probleminha mental, quando eu digo problema mental, a pessoa pensa que está louco, né? Todos nós temos, né? Uma depressãozinha um pouco mais profunda, sei lá, todos nós, eu já passei uma época da minha vida, pelos meus 23 anos, foi a pior época, uma vida crítica, foi uma fase crítica minha. Fiz até um tratamentinho, vamos lá, procurando psicólogo, o seu caso aí, vamos entrar com medicamento, porque tá difícil aí, vamos dar uma ajuda. O que esse medicamento que me foi dado fez? Aqueles comprimidos, que eu faço questão absoluta de esquecer qual foi o remédio que eu tomei. O que ele fez? Ele usou essa mesma via. Ele foi lá em cima e bloqueou a minha proteína monoaminoxidase e ele deixou a serotonina mais disponível para que eu tivesse um ânimo melhor, para que eu tivesse mais animosidade de conseguir passar por aquela fase. Agora, tá difícil, entra com o ansiolítico junto, porque o cara não está dormindo.
Você precisa dormir, você precisa descansar. Na verdade, aqueles 2 medicamentos me ajudaram nesse sentido, de me deixar descansado, de me permitir uma mentalidade mais clara. Aí faltou o quê? A terceira parte. Qual é a terceira parte que faltou? Resolver o problema. Qual que era o problema? Porque quando eu pego um usuário de droga, quando eu pego um adicto, e o cara que está lá tomando crack, fumando crack, o que esse cara está buscando? Fugir de uma dor. Existe algo dentro dele que está machucando e por isso ele busca fugir da dor. O problema dele não é necessariamente ter pouca serotonina, isso para mim não importa. Porque serotonina por serotonina, a gente arruma jogando bola. Não gosta de jogar bola, gosta de filme de terror, assista que a serotonina vem. Porque o teu estado de humor, quando você vai ficando, ela vai chegando. Agora, na nossa vida cotidiana, se existe algo que está te machucando, que está te fazendo sofrer, não vai ser aumentando a serotonina que a tua vida vai ficar feliz. Tá percebendo aquela que a gente conversa sempre? Esquece serotonina, vamos olhar para outra coisa aqui. O X da questão é resolver o problema. Então, quando eu pego, vou dar um flashback, vou dar um spoiler aqui. Quando eu pego, igual o pessoal do Yanderu faz, vai lá na Cracolândia, aí pega um cara que está viciado, está no fundo do poço, aí o pessoal do Yanderu faz muito isso, é um ponto de luz que trabalha junto com a gente. Aí eles trazem o cara, dão banho, troca de roupa, toma ayahuasca, para ele se livrar da droga. Tá, eu vou falar dos efeitos da ayahuasca. Resolve para livrar da droga? Resolve. O cara consegue? Consegue. Se livra mesmo. Parabéns, está livre. Pode ir. Aí ele vai embora. Quando ele chega na casa dele, aquele problema que ele tinha está lá esperando por ele. O problema da droga foi resolvido? Foi, mas a gente não resolveu o início. A gente não resolveu o que levou o cara a buscar o alívio da dor. Se você não for lá agora naquela casa, ou conversar com ele e sentar e falar assim, onde dói? Por que dói? O que te machuca? O que te incomoda? E se a gente não começar efetivamente a trabalhar aquilo ali, aquela minha terapia foi jardinagem pura, foi perda de tempo. Porque não resolveu o problema. E aí não importa se o tratamento foi com ayahuasca, se foi com amitriptilina, se foi com novalgina, não resolveu a origem. Te deu o resvalo que você precisava para você conseguir trabalhar, mas não te deu a solução do problema que você precisava. Não tem a história do câncer? Tem um câncerzinho aqui, basta cortar o dedo? Vamos fazer quimioterapia para ver se não tem outra célula cancerosa circulando para não rolar metástase? Não adianta resolver só o tumorzinho, vamos olhar em volta. Por isso que lá na quimioterapia, que o pessoal fala assim, nossa, o cara chega ruim, sai pior. Sai mesmo, porque na quimioterapia, a quimioterapia vai fazer uma varredura de toda a célula blasto, ou seja, toda a célula possivelmente cancerosa que esteja circulando e ele vai sair detonando todas elas. E disso você perde músculo, perde sangue, perde não sei o quê, para destruir a cancerosa. Porque não adianta tratar só o tumorzinho. Tem que olhar holisticamente, tem que olhar o sistema como está. Se vai só no tumorzinho, ele aparece do outro lado depois, dependendo do tipo de câncer. Não é assim que funciona? Então vou voltar de novo para a ayahuasca. Qual a utilização da ayahuasca em ritual? A mesma que seria em terapia. Nós vamos chegar e eu vou te dar a bebida e ela vai ter um efeito no seu corpo. Esse efeito, quimicamente falando, depois que você bebe, ele dura mais ou menos, demora mais ou menos 20 minutos para começar. E aí você começa a sentir as sensações da bebida. E ela vai durar mais ou menos 40, 50 minutos. Essas substâncias vão ser degradadas no fígado e no rim, principalmente no fígado. Daqui a pouco você faz xixi. 10 horas depois não tem uma gota mais de ayahuasca dentro de você. Já foi tudo embora. Acabou o efeito. É uma bebida natural. Se fizer um exame toxicológico, você não acha um grama de DMT no sangue, porque é todo diluído e vai embora. Degradado, né? E vai embora. Isso significa que eu tenho um período para trabalhar
enquanto você está sob a força da ayahuasca. Porque depois que acabou o efeito, nada mais ficou. Não tem nada cicatrizando. Não, ela fez isso aqui. Ela chegou lá, bloqueou durante 10 minutos, então deixou serotonina, não sei o que, acabou. Voltou a monoaminocidade ao normal, aqui voltou ao normal. Então, se você era esquizofrênico e você tinha um problema de dopamina, porque tinha falta de controle de dopamina, a ayahuasca não vai controlar. Porque acabou o efeito, jogou, foi embora. A não ser que você fique usando a ayahuasca, igual os remédios alopáticos. Que você vai usando e ela vai controlando. Então, de cara, efeitos químicos, de depressões químicas, a ayahuasca não vai ser eficiente, porque é um produto natural e ela vai estar sendo necessitado, assim como se usa um comprimido, a não ser que a gente desenvolva a ayahuasca em comprimido e a pessoa tome um comprimido que vai ser exatamente o mesmo comprimido que a gente toma do Aldol, do seja o quê. Um remédio a mais na praça. Tudo bem? Agora veja bem, o seu organismo, se eu pegar um negocinho amarelo, bem gosmento, amarelo, sim, bem gosmento, der para você comer, você come? Não? Eu falei, é um quindim. Aí é sacanagem. Você come? Mas normalmente se come quindim, as pessoas costumam, né? Então, oferecer um quindim para alguém é tudo bem. Né? Oferecer um pedacinho. Agora, vocês observaram que quando eu falei um negocinho amarelo gosmento, chegou a dar uma ânsia? Por quê? Porque nós temos um sistema que não envolveu, eu não falei de visão, você não viu, você não sentiu cheiro, você não sentiu gosto, mas só de você ter o pensamento, teu organismo já reagiu e falou assim, opa, se eu comer isso eu vomito. Não mesmo. Tem um sistema de defesa, não é? Agora imagina se você come um negócio amarelo gosmento que você não sabe o que é. Vai voltar. Quando a gente toma ayahuasca, quimicamente falando, não era para ter beta-carbolina dentro do meu estômago. Que beta-carbolina era para estar lá no sistema nervoso central, não no estômago. Não era para eu ter endorfina dentro do estômago. Isso era para estar lá em cima. Ou seja, é um produto exógeno, vem de fora para dentro. Quando o teu corpo olha aquilo circulando no estômago, no intestino, ele fala, opa, está no lugar errado. O que faz com isso aqui? Expulsa. Primeira forma de expulsão, regurgitar, vômito, o que está do estômago para fora. O que já passou, chegou no intestino, diarreia. Automaticamente, primeiras possibilidades de 90% de acontecimento quando você toma ayahuasca é ter vômito e é ter diarreia. Isso, em rituais xamânicos, é extremamente programado. Então, nos lugares que você vai, tem saquinho, tem banheirinho, tem não sei o que, para você ir, blá, blá, blá. Tudo bem. Não estamos falando de ritual religioso, estou falando aqui de exercício físico. Aqui. Significa que tomar ayahuasca em casa sozinho, você vai tomar sua ayahuasca, mas você sabe que a chance de você começar a vomitar compulsivamente e bastante durante 1 hora, 1 hora e meia, é de 90% de chance. Mentira? Né? Fato. Que pode dar uma diarreia? Também pode, bem grande. Os nossos irmãozinhos peruanos lá, os nossos astecas, os nossos incas, falam quechua, né? A língua deles, o quechua. A ayahuasca é um nome em quechua, que tem 2 significados. Vinho das almas, porque não é um chá, é mais um vinho, deixa quieto. Ou pequena morte. Por que pequena morte? Porque a sensação que você tem quando toma ayahuasca é de que você realmente está morrendo. É a sensação da pequena morte. Filosoficamente, no xamanismo... Tô fora. Está fora porque você nunca experimentou. Tô fora. Olha, lá no xamanismo, a gente fala assim, é a pequena morte porque você morre para o mundo da consciência normal e desperta para o mundo da consciência expandida. Então, quais são os sintomas? Nossa, padrinho, minha pressão está caindo. Eu falei, claro que está caindo, está morrendo, é isso mesmo, dá uma quedinha. Nossa, meu coração está batendo bem devagarinho. Isso, é. Tem hora que a respiração do irmão fica assim, ó. A gente respira, bota um cheirinho, bota não sei o quê. Vamos lá, respira fundo, né? Observe que existe a necessidade de um acompanhamento
de quando a pessoa está sob o efeito da medicina, existe a necessidade de um acompanhamento, porque são sintomas que realmente dão medo, dá vontade de você falou, estou fora, eu junto com você, eu ri tudo, mas assim, eu estou junto com você porque tem hora, tem um mês, Sozinha não dá, né? tem um mês atrás que a gente estava no ritual com a turma inteira, aí teve uma hora que eu falei assim, eu vou pedir ajuda a alguém aqui, vou começar a gritar porque eu estou morrendo, e estava mesmo, porque é o processo de você ter uma frequência cardíaca mais baixa, uma frequência respiratória mais baixa, no momento em que você está com a consciência totalmente expandida e a tua musculatura está toda depletada também, você está todo, o seu músculo não está respondendo tão bem porque teve uma segurada. Peraí, mas não é isso que a gente quer quando a gente fica calmo, não é isso que a gente quer? Respirar devagar, que o coração bata devagar, acalma, não é isso que você busca lá na reflexão? Na hora que você está fazendo a sua meditação, que você esvazia a tua mente, diminui a frequência respiratória, você também não está morrendo? Não consigo fazer. Hã? Então, Eu não consigo fazer. aí eu acho que ajuda. Aí eu acho que ajuda. Mas é. Não paro. É. Então tá. Então a gente chegou, e a ayahuasca está te levando para esse momento, que é o grande segredo, é esse momento que você está vivendo, esse estado. E agora você consegue evocar memórias antigas, coisas que você não lembrava mais, uma besteira que aconteceu que você às vezes nem se deu conta, mas que estava lá dentro guardadinha. E eu falo assim, puxa vida, o negócio é que eu esqueci de falar que a Giovana estava linda. Pô, Giovana, você estava linda, hein? Ou seja, naquele momento eu vou tendo acesso a algumas pessoas que acreditam em outras encarnações, eu praticamente não acredito, mas quem acredita, também não sou contra. Tem pessoas que falam, fui em outra vida, fui em outra... Existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que explica a minha avó neurologia, né? Então, assim, se existe, não existe, então, eu fui lá, que bom. Então, teve até uma vez uma irmãzinha que chegou para mim, a irmãzinha estava com a conta no banco negativa, tudo ferrado, a vida toda esquisita, desempregada e tal. Aí ela, ai, padrinho, nesse ritual eu vi que eu fui lá na outra vida, eu era uma princesa e não sei o que. Tá? Eu falei assim, tá bom, princesa, e agora? Quem que isso vai te ajudar aqui hoje lá no Bradesco? Né? Que tá ruim o negócio. Tá. Se ela simplesmente utilizou aquele momento como uma fuga, porque está devendo, está tudo ruim, ninguém queria, estava sozinha. Sabe aquele momento da nossa vida que, cientificamente falando, como dizia minha avó, uma merda que dá gosto, né? Era o que ela estava vivendo. E no momento da ayahuasca, ela se escondeu num palácio e ela era uma princesa. Na hora que ela voltar e acabar os efeitos da ayahuasca, em que aquela princesa ajudou essa moça aqui? A não ser que ela fale assim, vou lutar para ser aquela princesa. E vou lá, aí sim, aí foi. Vou lá, então vou começar a pagar o Bradesco, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar o cabelo crescer, me pendurar na torre. Pode dar certo, pode não dar, mas ela está tentando, está fazendo. Motivou, olha a brincadeira, motivou. Não foi eu que falei para ela, foi ela que encontrou dentro dela mesma razões para sair daquela merda que faz gosto e ir embora. Aí valeu a ayahuasca. Significa que necessariamente a bebida não vai resolver o problema de ninguém. O grande barato da história, a grande circunstância é o proveito que se tira daquele momento em que você passou por aquele estado, que é um estado que não aconselhamos que se faça sozinho. Porque tem hora que a gente precisa de um apoio para alguém ajudar um vômito, ir ali no banheiro, às vezes vem vômito e banheiro junto, às vezes dá calor e frio ao mesmo tempo. Imagina você sentindo um frio de louco, coberto e o sol descendo. Porque está ativando termoreceptores diferentes, Ruffini com... Durante quanto tempo esse processo? Quimicamente, uma dose mais ou menos 1 hora, 1h30. Para mim já Pra ter resolveu essas uma coisas gotinha. Hã? Uma gotinha para mim já resolvia. Já me deixava feliz da vida. Não é? Então, aí começa a questão da história. Quimicamente falando, esse é o quadro que a ayahuasca faz. Terapeuticamente falando, a gente vai começar a conversar agora. Porque agora eu vou misturar religião
e agora eu vou começar a misturar terapia. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci a Igreja Batista, e eu fui para a Igreja Batista, eu sentei lá, e eu comecei a ver aqueles caras falando, não, porque Deus está aqui, porque Deus faz, Deus acontece, Deus é isso, Deus é aquilo. E eu fui vendo aquela concepção de Deus que eu tinha visto lá no começo, que eu ainda estava procurando, e aquele negócio foi dando certo. E aquilo me ajudava de um jeito tal, que eu saía tão feliz de dentro da igreja, eu ficava num estado tão bem, com aquela fé, com aquela concepção que eu tinha, que eu saí da igreja tão forte, que ninguém me derrubava. Eu era o cara. Qual é a diferença, então, entre eu assistir um culto na Igreja Batista e participar de um ritual na Igreja da Ayahuasca? Nenhuma. Porque o que vale na história é a motivação que eu encontro, a fé que me faz vivo, o que me faz crer que eu consigo e o que eu posso me ajuda a equilibrar as coisas aqui em cima. E quando comigo acontece alguma coisa que me derruba, que me deixa fraco, porque eu também sinto dor, e eu também caio, e eu também choro, e eu também fico fraco. E eu tenho os meus momentos de depressão mesmo, e eu falo hoje, eu falo com todas as línguas, com todas as letras, hoje eu estou deprimido, porque estou. Hoje eu não estou conseguindo rir, hoje eu quero chorar, hoje eu quero ficar na minha. Vai lá, cai dentro, chora, mas chora e bebe água para ter lágrima para chorar mais. Bebe mais. Quanto mais água você bebe, mais lágrima tem, né? Senão seca. Mas chora. Curte a tristeza, aproveita, desde que você não se entregue a essa tristeza. O que eu estou querendo dizer que fé é um substrato mental que é ativado nos momentos de euforia, de necessidade, de resolução instintiva, mas também de pura alegria e felicidade. Agora, fé independe de sua origem. No xamanismo, a gente não prega uma religião, a gente não prega uma doutrina, aceita-se todas as doutrinas. Então está aqui um pai de santo junto com uma pastora, uma ateia, um palestino, está todo mundo aqui e não tem talibã matando ninguém lá dentro, é todo mundo ali na mesma fé, cada um seguindo a sua crença. Essa crença, qual a importância dessa crença? A importância da crença é a base da motivação. É por isso que nos rituais com a ayahuasca, a gente não toma ayahuasca e toca rave. É por isso que a gente não bota ayahuasca e coloca sofrência. Vou pro bar, vou beber. Nos rituais com ayahuasca, durante o ritual, se colocam músicas, se colocam sons, o que é falado ali dentro são palavras de elevação, porque é o momento em que você está sensível, é o momento em que você está acessando dores. Então tem hora que a gente está lá e calma, tá tudo bem. Na hora que a força está pegando, que o pessoal está ali, que está morrendo mesmo, que a gente fala, e agora eu vou gritar, vou morrer, que dor, que medo, porque esse medo que você sente eu também sinto, até hoje, 20 anos depois. Aí tá a musiquinha cantando lá assim, ó, calma, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Aí os guardiões da casa começam a dar uma voltinha, anda, você vê alguém, a pessoa andando, vê a gente tocando um violãozinho, um tamborzinho, tá uma flautinha tocando, que tem os seus significados também sagrados. Observa que o contexto religioso ali não é necessariamente pregar se é Jesus que salva ou se é Shiva que destrói, isso para nós aqui não é o caso. Mas é o contexto de dar esse subsídio, de te mostrar que neste momento está tudo bem para você receber essas informações com calma, está sendo apoiado. Terapeuticamente aqui fora, no momento em que se vai aplicar a ayahuasca, tem que ficar ele quem ofereceu, eu acho que tem que ficar ali no acompanhamento, dando todo o suporte para você passar por aquele momento difícil, que é semelhante ao momento da quimioterapia. A quimioterapia tem que ser acompanhado, é o momento que você está fazendo peeling na pele, o cara está passando aquele negócio, sentindo o cheiro de carne queimada para você ficar bonito. O dentista que está lá enfiando o negócio no seu dente para arrancar o nervo dentro da endodontia, com anestesia. Então são processos, né? São processos. Esse tipo de substância, a ayahuasca, é extremamente proibido na maioria dos países. A Europa, então, não chega nem perto. Aqui no Brasil e em alguns países da América Latina, aqui no Brasil, por exemplo, a ayahuasca é permitido
para fins médicos e religiosos, feitos com toda a guarda. Entretanto, quer produzir ayahuasca aqui na farmácia? A gente pode pegar 5 kg de cipó, desse tamanhozinho, 3 kg de folha, uma panela de pressão, um fogãozinho, 91 graus, botar aí. Amanhã deixa fervendo, a gente fica tomando conta. Tá lá, ayahuasca na mão. Pode. Quer tomar? Toma. Vai entrar na força? Vai. Você vai ter esse momento? Vai. Mas qual o suporte você está tendo neste momento aqui? Tem um suporte clínico? Tem um suporte que eu vou chamar aqui de espiritual no sentido de alma mesmo? De eu estar com você nesse momento? Tá. E depois que acaba a brincadeira, que você vai embora, o médico vai te deixar sozinho e volta mês que vem para tomar de novo? E as sessões de acompanhamento? Os desdobramentos que aconteceram naquele momento que você estava aqui na reflexão, que é o que a casa faz. A Casa Céu de Logos, por exemplo, ela te dá ela abre o ritual, acabou, parou, termina, a gente monta uma mesa, e agora fica todo mundo ali, a gente conversa, a gente brinca de uma maneira bem gostosa, a gente brinca, a gente ri, não sei o quê. Enquanto isso, os dirigentes da casa, dessa brincadeira toda, o pessoal está pensando que ele está só de bobeira, o dirigente está na casa, opa, ali, ó, precisa de uma atenção. A volta, vem cá, meu irmão, vamos conversar aqui como é que foi aqui o negócio. Ô, você, ó, como é que tá? Quantas vezes que a gente pega... E aí, fulano, lembra da história? E aí, vamos conversar com a fulana lá como ela tá? Vamos falar com a irmãzinha, vamos ver como é que ela ficou? E aí, irmãzinha, como é que você tá? Vem aqui, vamos conversar, vamos aqui. Tem o suporte depois. Tem a escuta depois. Tem os grupos que a gente conversa, e aí como é que estamos? E o pessoal vai dando retorno, como é que estamos no negócio. E são nesses retornos que a gente vai identificando os problemas e vai chamando, irmãzinha, ó, o seu problema está aqui. Então não é simplesmente, tomou, eu acho que foi embora e está resolvido o problema. Não existe suquinho mágico. E isso é coisa lá da Walt Disney. Não existe suquinho mágico. Tratamento terapêutico ayahuasca resolve muito, desde que seja feito com responsabilidade e com acompanhamento, mas que seja verificado o que o sujeito está recebendo nesse momento e como ele processa o que recebeu. A ayahuasca não é mágica. Tem contraindicação? Na verdade, não. Qualquer pessoa pode tomar. Entretanto, imagina uma pessoa cardíaca, com problema grave, cardíaco. Ela entra num estado de emoção, de euforia tão grande, o que pode esse estado acarretar em nível cardíaco. Então, tem problema cardíaco? Vamos conversar, vamos diminuir dose ou não vamos entregar. Estou tomando remédio de tarja preta. Qual remédio você está tomando? É o mesmo remédio que tem o mesmo ciclo de ação da ayahuasca? Tem. Posso usar? Pode. Diminui a dose. Dá uma dose simbólica. Ao invés de dar 30 ml, dá uma gota. Ao invés de dar 30 ml, a gente dá 2 gotas e dá gota. Tem pessoas que a gente oferece com gota. Tem uma irmãzinha na casa lá que a gente bota gotinha, não precisa nem um copo, é uma gota. Toma e a pessoa vai. A gente adequa a dose. Agora, para isso é necessário que quem esteja oferecendo tenha conhecimento do estado clínico da pessoa. Todas as pessoas que vão na nossa casa antes de ela tomar ayahuasca, a gente chama, se a gente não conhece a pessoa, como é que está a saúde, que tipo de medicamento você usa, não usa, que tipo de tratamento você faz, tem cirurgia, não tem? A pessoa chega e fala assim, eu tenho pedra no rim, eu falo, opa, vamos devagar aí, vamos devagarzinho, vamos tomar uma dose pequena, sabe por quê? O que acontece de você tomar uma dose maior de ayahuasca e a ayahuasca começar a tirar a tua litíase dentro do ritual. É uma coisa linda, né, Edson? É uma coisa linda, a litíase agarra lá no ureté, meu irmão, tem que ir para o hospital, porque ela tira mesmo, ela arranca mesmo o negócio. Então, assim, tem que conhecer, não é uma brincadeira, não é um negócio que se faça em qualquer lugar. Essas pessoas que a gente estava falando, tem uma turma nova aí, inclusive em universidades, que estão modificando a fórmula, principalmente lá para o pessoal adicto, aí faz assim, a receita é 1:3, uma medida de jagube para 3 de chacrona. Mas se você botar mais chacrona,
o negócio fica mais colorido, mais DMT, aí você vai mais cor, é bonito, você vê bichinho, né? Tal. Aí o pessoal vai e aumenta, o pessoal tem aumentado a dose. O que acontece? Para o pessoal que é adicto, é legal que a substância funciona mais rápido. Só que depois que você toma, depois de 3, 4 dias, a depressão aqui vai ser tão grande, que mesmo que você não tiver problema, daqui a pouco você começa a entrar em depressão. Começou a modificar a receita, causa desequilíbrio bioquímico. Então, a receita da bebida precisa ser milimétrica. Aí tem outra coisa que é a maior loucura que eu acho legal. É assim, eu acho bacana isso. Lá nos rituais xamânicos tem uma dança que a gente faz. A dança é a coisa mais linda. Eu nem tenho vergonha de fazer. É assim, ó. Você está na força, aquela força. Aí você começa assim, ó. É assim que a gente fica. A gente dança assim, no ritual. Aí o pessoal fala assim, mas que coisa idiota, por que essas pessoas ficam fazendo isso? Aí os antigos falam, porque foi recebido da espiritualidade, para fazer assim, desse jeito. Vocês já pararam para pensar que quando vocês se movimentam, os seus músculos liberam substâncias? Exigem que substâncias novas? Inclusive tem uma chamada taurina, que vem lá do pâncreas e pâncreas e fígado, que libera a taurina. Quando você começa a bailar, o teu músculo começa a recrutar lá do pâncreas e do fígado a taurina. E aí é claro que quando você está bailando muito tempo, está pedindo mais taurina, né? Sabe o que a taurina faz? Ela vai lá no jagube e pum, acaba com a beta-carbolina. Ela vai lá com o DMT e vai lá e pum, deleta o DMT. Significa que no momento em que você está em ritualística, que você para e você baila, você está colaborando para que você tenha um equilíbrio da ação do medicamento dentro de você, sem que ninguém tenha feito nenhum estudo científico, lá naquela época que ela foi feita, para hoje. Então, aqueles conhecimentos que são feitos, aquelas ações que são feitas nos rituais, que vêm da ancestralidade, vêm com uma sabedoria, um conhecimento que não podem ser descartados e não deveriam ser modificados à revelia sem entender o porquê daquele negócio ser daquele jeito. Posso tirar uma dúvida? Até 2 se eu souber. Bom, o pouco que eu sei eu devo à minha ignorância, né? Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com a Jamile e ela comentando sobre o chá, eu tive a infelicidade de falar assim, não, mas isso é uma droga, né? Aí, nossa, quase que ela me matou nesse dia aí, porque, no bom sentido, mas eu acredito que você tem o conceito e o preconceito. Aí, no caso, ela não soube entender que aí é um problema de conceito com preconceito, né? Porque a comparação que você faz, várias vezes, são com drogas, né? E você denomina ela como chá. Chá eu nunca denominei. Nunca. Não. Bebida. Bebida, perdão. Então, bebida. Existe, mas por quê? Para conceito, não preconceito, a princípio parecia como se fosse uma droga. Porque todos os outros elementos que são sintéticos, eles são considerados drogas. Isso. Né? Até pelo fato de que, também, acho que até por causa da religião do Santo Daime, quando foi vendido isso à imprensa, deu essa sensação de que nós estaríamos falando de uma droga. Ao ponto de aí parece que a Anvisa já tornou isso como se fosse lícito. Lícito, no Brasil, né? Como que é classificado isso e por que ainda para nós? Tá. Antes de responder, vou fazer uma pergunta rapidinho para ela. Só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. É que ele quis dizer como droga de dependência. Eu entendi. Eu Deixa eu te fazer. nesse sentido. Deixa eu perguntar. Maracujina é uma droga? Então eu acho que é droga. É que ele falou sobre droga de dependência. Sim. Que é uma droga. Eu vou chegar lá. Então, assim, se maracujina, quem não sabe, é um calmante à base de maracujá natural, né? Então, maracujina é droga? A ayahuasca também é. Que venderia na drogaria. Agora, se você quer saber se a ayahuasca causa dependência química, não. Eu tomo há 20 anos e não sou dependente. Pode rir. Mas agora, olha que legal. Chegou a pandemia, e no dia 28 de março, nós suspendemos a atividade da nossa casa Céu de Logos. E a ayahuasca, que eu não chamo de chá nunca, eu chamo de vinho, sem álcool, mas chá nunca. A ayahuasca é uma bebida considerada enteógena.
cientificamente era classificado como enteógenas, são aquelas bebidas que têm essa propriedade de promover expansão de consciência e não causam dependência química. E ela tem uma certa levedura, né? Então se a garrafa ficar fechada, por isso que eu não trouxe a garrafa hoje, porque ela fermenta e hoje eu abria, estava explodindo, estava dando muita trabalho. Eu falei assim, não, vou ter trabalho para abrir esse negócio, não vou levar não. É que ela explode mesmo. Eu já tive que reformar a cozinha porque explodiu uma garrafa de 5 litros. Sério? Explode mesmo. Mas Quem tem ayahuasca em casa, incentivo, você tá no sol, você tá... quem tem ayahuasca em casa, você precisa constantemente abrir a garrafa, coloca, bota para ferver, limpa, esteriliza, coloca. Ela dura 10 anos a garrafa, desde que você esteja lá fazendo a manutenção. Senão ela não é igual o vinho, que você deixou lá e ela, né, fica envelhecendo. Ela vai levedando mesmo e explode. Ia falar o que disso, gente? Da pandemia. Aí a gente tinha acabado de comprar a sede da praia, em frente à praia. Nada para fazer, eu e o Padrinho Márcio, os dois em casa, nada para fazer, trabalhando de casa. O ritual só foi voltar em setembro e a gente precisava abrir a garrafa para fazer manutenção. Tinha algum problema, que nossos rituais são sempre segundos e quartos sábados. Tinha algum problema, chegar no segundo sábado, eu montar um ritual com o Padrinho Márcio, botar lá televisionando, a gente fazia, o pessoal da casa assistia, problema nenhum. Só que a gente nunca comunga. A ayahuasca, para nós, é o nome inquete, é o vinho das almas, porque eu não bebo para mim, é o vinho das almas, não da alma. Então, eu só tomo em comunhão com os irmãos. Na casa tinha 250 pessoas. Como as pessoas não podiam tomar, nós também não tomávamos. Nós fechamos as portas no dia 29 de março e abrimos dia 9 de setembro. Nesse período, nós deixamos à disposição para casa. Quem precisar, quem tiver necessidade, é só avisar que nós faremos rituais individuais, que era a pandemia. Vem, a gente coloca você numa sala à parte, e a gente serve lá e te cuida à distância. De 250 pessoas em 9 meses, sabe quantas nos procuraram para fazer o ritual individual? Nenhuma. Sabe quantas vezes que nós tomamos ayahuasca? Nenhuma. Então, se fosse dependência química, estava todo mundo louco aí. Então, está aprovado. Dependência química não tem. Dá aquela vontade de estar junto, aquele carinho, sentimento das pessoas, mas da bebida... E a dependência psicológica? Isso em qualquer segmento. Então, aí psicológico, eu sou psicológico do Royal Match. Sabe o que é o Royal Match? Aquele joguinho que você fica lá quebrando pedrinha. Nossa, se eu não parar meia hora do dia para fazer aquilo, eu piro. Posso fazer uma pergunta? 2. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela famosa frase: ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. O que você falou, eu gostei muito. E eu gosto muito disso. Porque a ayahuasca não é para todo mundo. A ayahuasca é para aquelas pessoas que querem resolver o problema. Se você vem tomar ayahuasca pensando na muleta, ai, que dor de cabeça, novalgina, diz que não vai resolver. Então, muita gente, você vê, a gente está até conversando sobre uma estatística, de 100 pessoas que tomam ayahuasca, 30 têm seus problemas resolvidos, 70 não. Por quê? Porque essas 30 são aquelas que, dentro daquilo que você concebeu, daquela ideia que você chegou, dentro do que você reformulou naquele período, quando você sai da sala, você põe em prática. Porque se você não puser... Vou contar uma história bem legal. Vocês sabem que eu sou fumante. Essa história eu gosto, adoro contar essa história. E agora eu vou falar com espiritualidade e tudo. Botar tudo que eu tenho, tudo meu. Fé, espírito e ayahuasca e toda a ciência e tudo junto. Chegou um dia que eu estava fumando lá no sítio, eu falei assim, gente, que coisa feia. O dirigente da casa, chegando o pessoal e o dirigente lá fora fumando um cigarro. Coisa mais sem lógica, né? Espiritual, evoluído. Eu sou evoluído, 20 anos de ayahuasca. Não sou evoluído? Só Deus sabe. Mais ou menos já é bom. O mais já é bom, teve o mais aí, né? Aí teve um dia que eu falei assim, eu vou fazer um ritual hoje, e não é cura? Vou pedir a cura desse cigarro. Então vamos lá. Fiz tudo o que devia. Fiz aquele preceito, comida assim, não come aquilo, não faz aquilo, e tudo dentro da receita. Hoje é dia que eu vou me livrar do cigarro. Tomei a dose, eu acho que aumentei até a dose. Mas naquele dia, foi uma coisa que eu não aguentava, um sofrimento, e eu vomitava, e tinha diarreia.
Saía uns negócios amarelos do olho que eu passava, molhava assim, eu falava assim, misericórdia, meu cérebro está saindo pelo olho. O ouvido, saía uns negócios do ouvido. Porque assim, o que acontece ali na hora é só para quem vê. Saía um cheiro de dentro de mim tão ruim, que as pessoas que estavam em volta não aguentavam. A Vanessa pegou um spray daquele, vocês não conhecem a Vanessa, pegou um sprayzinho daquele, aí ela jogava capim santo, e limão, e flor de laranjeira, para tirar o cheiro que exalava de mim, um cheiro horrível. Nicotina, saia tudo, nicotina com ódio, com ansiedade, porque sai coisas, não sai só o físico, né? Espiritualmente falando agora, tem mais coisa envolvida. E era um cheiro. E eu sentado, e eu sou muito inteligente, aí eu pensei no auge da minha inteligência. Quando acabar isso aqui, eu duvido que eu vou ter coragem de botar um cigarro na boca, porque o que eu estou passando aqui ninguém merece. Né? Mas foi rápido, 8 horas depois, quando acabou o ritual, que eu cheguei e saí assim, né? 8 horas depois, perdi uns 2 quilos ali. Falei assim, agora eu quero ver se deu certo, né? Pega o cigarro aí. Toma um cafezinho. Não, o café não associa com o cigarro. Aí eu falei, pega o cigarro, vamos ver se deu certo. Quando eu peguei o cigarro que eu fumei, foi o cigarro mais gostoso da minha vida. Ai, Mas é claro, eu tinha tirado todo o alcatrão, nicotina, não sei o que, eu tô dando de volta, né? Aí na minha inteligência eu falei assim, claro, né? Já fumo não sei quantos anos, um ritual só não vai dar jeito, vamos pro próximo. Tá bom, aí se vida que segue, chega no próximo, aí eu chego lá e falei assim, vamos pro próximo. Aí cheguei tudo de novo, sentei lá, aí começou... Mesmo tudo, mesmo tal. 16 horas. Aí no próximo ritual eu chego lá, vamos. Aí a espiritualidade. Para onde? Não, resolveu o negócio do cigarro. Aí, então, a nossa parte foi feita, agora a vergonha na cara é com você. Qual o próximo assunto? Fumo até hoje. Azar seu. Porque quem vai lá comprar o cigarro? Desculpa, viu, Jamile? Mas não é. Quem vai lá comprar o cigarro? Quem compra, quem acende, quem bota na boca, quem fuma, quem sobe? Eu. A quem depende me livrar? você. Por que a ayahuasca não me tira aí o cigarro? Sabe quando que você vai parar de Mas fumar? não, vício. Quando você chegar na frente do médico e dizer, ó, vou operar o senhor, se o senhor parou quando? Foi com o meu marido. Ele disse, ontem, doutor. Ele disse, então o senhor está operado amanhã. Então eu vou dizer para você que você está enganada. Porque eu infartei e o médico falou, você não pode fumar mais. Tá bom, quando eu saí do hospital eu comprei outro e fumei. Não, mas você é o problema do câncer. Você realmente... Enfim, é a vergonha. É a vergonha. É a vergonha. Nem É a a... homeopatia ele quis cantar. Não é? Tá lá. Eu olhei hoje, tá ali. Me aguardando. É algo... Ela não resolve, né? É algo, esse é o exemplo que eu infartei e o médico falou, pus stent e o médico falou assim, cigarro você morre. Eu, tá bom. Saí do hospital, a primeira coisa, peguei o cigarrinho. Eu se chamo. Então assim, só para vocês verem que o princípio daqui da ayahuasca é o mesmo. E eu gosto de me colocar como modelo, como exemplo, de mostrar assim, vai resolver o problema que você tiver disposição para, que você se empenhar para. Não é o tipo da substância que você usa. E essa é a minha preocupação do pessoal começar a colocar ayahuasca lá no mercado. A microdose funciona. Funciona, porque se você pode tomar um placebo e funcionar também. Além disso, tem a homeopatia, que tem um princípio até parecido, pode funcionar também. Mas o que vai ser efetivo vai ser o conjunto da série. Se precisava falar. Não, é que você está falando da vergonha na cara, né? Eu fumo 4 cigarros por dia. E eu não consigo parar de fumar esses 4 cigarros por dia. Achava O sem primeiro... A vergonha na cara. O primeiro cigarro, eu não fumei. Eu disse, me apareceu um cigarro, agora eu me dou... O primeiro cigarro vai ser depois do almoço, por volta de 1, 2 horas da tarde. Aí eu fumo um cafezinho da tarde, aí eu, depois que eu janto, aí deixo aquele outro tá ali. Aí lá umas 10 horas eu falei assim, vou fumar, né, pra dar um soninho e tal. Quer dizer, eu passo mais de 12 horas sem fumar, então quer dizer, é uma coisa da cabeça mesmo. No meu caso, eu chego, por exemplo, eu vendo cigarro no meu prédio, é só descer e vender. Deu 8 horas da noite, meu cigarro acabou, você acha que eu vou descer lá na portaria comprar cigarro? Eu durmo amanhã quando eu acordar. Não, amanhã quando eu acordar eu fumo.
E tudo certo. Preciso ir para a Europa, 16 horas lá para a Eslovênia de avião. Aguenta? Pode ficar. Fácil. Problema nenhum. Ritual de ayahuasca, não se fuma durante o ritual. 8, 9 horas, tranquilidade. Acabou o ritual e eu sei do outro. Mas assim, às 8 horas eu nem lembro do cigarro. É uma questão de lembrar mesmo, de querer falar. De querer. Não é vício. Então eu acho que ficam essas considerações, né? Chocolate. É a mesma coisa. Acho que ficam essas considerações da gente observar que existe sim uma eficácia muito boa, dá para resolver o problema, desde que a coisa seja feita de forma integrada e completa. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito das contraindicações de comportamento. Pessoas diagnosticadas com algum transtorno, alguma coisa, isso não se usa? Como é que funciona isso? Usa. A gente imagina o paciente esquizofrênico, né? Na nossa casa, a gente não aconselha que se suspenda nenhum medicamento por ritual. Você nos indica o medicamento que está tomando, porque medicamentos que interferem no sistema nervoso central têm uma meia-vida muito grande, de dias, né? Então não é interrompendo ontem, sexta-feira, que hoje ele já parou de o efeito. Então ele tem ainda, né? Então não se interrompe e a gente associa o medicamento. O que a gente não aconselha, a gente não oferece a ayahuasca se o paciente estiver em surto. Na época do surto. Aí não. Por quê? É porque ele não vai ter consciência para administrar o que está acontecendo. Então a gente oferece ao paciente, mesmo com doença grave, desde que não esteja em surto e com acompanhamento medicamentoso. Aí se associa e oferece e com suporte. Sempre com suporte. Então, no caso, a pessoa que tem um problema de saúde, aí eu acho que ela vai, como você falou, assim, vai lembrar de coisa e tal. Isso. Daquilo que talvez... Existem, e também, é claro que além dessas substâncias, né, as psicotrópicas da medicina, ela também vem com uma gama de outros agentes muito bons, por exemplo, anti-inflamatórios. Teve uma vez que lá no sítio, eu estava capinando lá e eu fui mordido por uma mosca que eu tive berne. E quando eu percebi que era berne, faltava 3 dias pro ritual. Aí o médico conhecido falou assim, não, toma esse antibiótico que tira. Eu falei, falta 3 dias, já aguentei até agora. Aí eu tomei a ayahuasca no sábado, domingo de manhã, você viu, né? Você lembra? Uhum. Tomei a ayahuasca no domingo à noite, no sábado à noite, domingo de manhã ela saiu espontaneamente. É muito comum você estar com problema de músculo, dores, bursite, anti-inflamatório, sistema imunológico. Então, bursite, tem dia que você está que você não levanta o braço. Você chega a estar no ritual, a pessoa está lá assim, fala assim, nossa, como é que ele está dançando se não está levantando o braço? Então, tem uns processos de curas assim, bem imediatos, de dores, anti-inflamatórios, anti-alérgicos. Tanto é que quando as pessoas chegam lá e falam assim, padrinho, estou com dor de cabeça, posso tomar um remédio antes do trabalho? Eu falei assim, pode, mas espera um pouquinho, segura a onda. E ver se a própria medicina já não resolve. Porque ela resolve muitas coisas. É uma experiência assustadora, sim. É uma experiência extremamente profunda, íntima, né, Cristina? É muito íntima, porque o que acontece ali, a gente está ali, né, dando suporte. Você vê uma pessoa vomitando, uma pessoa chorando, indo ao banheiro, às vezes pode acontecer casos mais raros da pessoa até fazer ali mesmo, né, descontrola, faz ali. Para a gente normal, tá administrando o que está acontecendo. Agora, o resultado que é o grande diferencial. E a questão, o meu grande medo é que o povo costuma sempre fazer a banalização de tudo aquilo que se faz. Porque, xamanicamente falando, o café é uma bebida sagrada. Né? Um que vocês não sabem, se vocês participarem de um ritual de louro, sabe louro que ele coloca no fogão, no feijão? Se vocês participarem de um ritual de chá de louro, você vai ver coisas que você fala assim, eu não imaginava que o louro fazia isso. Mas pela banalidade da questão, né, muito pela industrialização da questão, e por que o xamanismo tem tanta força essas medicinas têm tanta força no xamanismo? Porque o xamanismo não dissocia, né? O que é físico do que é sagrado. Se você está lá com um ferimento e precisa de uma arnica, aí o pajé, o cacique, o pajé vai lá e coloca
arnica, né? Aí ele foi lá e colocou, beleza. Aí depois ele vem com o maracazinho dele, tic, 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 tic. Para que o maracá? Para convocar os ancestrais, a espiritualidade que vem no teu socorro, né? Quando eu fui lá no Machu Picchu, que foi onde eu recebi meu chamado, que eu achei lindo, que eu falava, você, povo é louco, né? Fica adorando Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus não sei o quê. Eles falaram, não, eu entendi o que eles falaram. É a manifestação do universo, a manifestação sagrada da força maior em forma de fogo, que aquece. E a outra que vem refrescar esse fogo, que é a chuva. Então é a manifestação divina que equilibra aquele sol. A manifestação do frio que equilibra o calor. Então, assim, essas manifestações que o próprio Criador fez. Então, quando você vai utilizar a medicina, você não tira o valor dessa energia da planta. Que às vezes tem planta, por exemplo, tem medicina na casa, a medicina da Tianumpa, que é o cachimbinho, você não precisa nem usar o cachimbo. Eu uso daqui, você fica daí, eu faço a minha mágica daqui mesmo e você sai transformadíssima com a energia que aquela planta move. Porque existe muito mais coisas entre céu e terra do que a gente possa explicar. Né? A gente fala então que a ayahuasca é como se fosse aquela partícula lá do Big Bang, né? Big Bang, né? Infinitamente pequena, infinitesimamente complexa. E acho que essa que é a brincadeira. Padrinho, você poderia falar sobre o estado de expansão de consciência, quando ele faz a gente conectar, quando ele leva para o eu inferior e quando ele leva para o superior? Didaticamente a gente costuma dizer que quando a gente olha para dentro de nós mesmos, né, nós vamos encontrar o nosso eu interior, e diz que ele é dividido em dois, eu superior e eu inferior. Eu superior é o educado, é o que busca Deus, o que ama, o que está aqui, o que se informa e tal. O eu inferior é aquele que carrega os meus erros. E eu tenho inveja de alguém, eu tenho raiva, eu queria que esse cabelo fosse meu, tomara que ele fique careca, tomara que dê uma caspa aí, uma alopécia, tal, de inveja. E aí, a instrução que a gente dá para as pessoas, né, é por isso que é importante o acompanhamento. A instrução que a gente dá, fala assim, não negue o que você percebe de errado que está lá dentro. Encare o que você recebeu. Você falou assim, nossa, eu sou egoísta, isso? Encara esse egoísmo que chegou para você e vamos buscar a fonte do egoísmo. Por que você está sendo egoísta? Por que eu estou com inveja do cabelo desse cara? O que me leva a essa inveja? Porque o problema não é a inveja, é a causa dela. É isso que a gente vai, né? É esse interior, né? Então a gente olha assim para os dois lados. O xamanismo está sempre considerando o físico, o espiritual, que eu vou chamar de espiritual aqui, né? Como psíquico, vai. O físico e o psíquico junto, o que eu tenho de bom para elevar e o que eu tenho de ruim para tentar transformar em bom, e assim vai. Essa é a... Vocês podem ir? Mas daí é o ego, né? É o ego nosso, tem que ser abraçado e amado. Isso, e assim... As sensações, as questões que vêm quando a gente está no inferior e quando a gente vai para o... na hora da energia, na hora que você está com a ayahuasca e você acessa o teu eu superior, é a coisa mais linda desse mundo, né? Uma sensação de amor, de beleza, de tranquilidade, aí você abre os olhos, a vontade que você dá é de sair, levantar, abraçar as pessoas, eu falo assim, parou, porque você olha, fala assim, nossa, que lugar lindo, que pessoas legais, que trabalho lindo, que essas pessoas estão fazendo, que lugar é esse, que roupas são essas, parou, como é seu nome? Edi. Parou, Edi, não é aqui fora. Isso é o que estava dentro de você e você está acessando esse carinho dentro de você. Esse amor, essa beleza de ver o mundo. Está aí dentro, está aqui, ó. Está aqui, ó. É só você descobrir que quando a força da ayahuasca acabar, você lá fora conseguir olhar o mundo dessa forma que você está olhando agora. Você pode, você consegue, está aí. Ó, tá aí. Quando é o contrário, que é a beleza, porque você vai lá... Aí você vai olhar o teu inferno, você vai olhar os teus demônios, você vai olhar os teus medos. Aí tem gente que abre aqui os olhos e fala assim, nossa, o que eu vim fazer nesse lugar aqui? Aí o inferior fala palavrão, né? Negativo, coisa horrível, parou, e são os meus infernos. Aí é que começa a questão. Se você não consegue lidar sozinho, quem ajudou a libertar tem que dar no teu apoio. Porque senão... Porque isso também envolve cura, você trabalhar aquilo que é ruim em você. Que é ruim em você. Muita gente não quer ver. Não quer ver. Por isso que a ayahuasca não é para todo mundo, que se você quer ir lá só para ver a borboletinha voando, só para ver a princesinha da Pérsia, vai tomar Johnny Walker.
Quer ver borboleta, vai pro jardim, tem um Vai pro monte. jardim, tem um monte. Quer ver estrela brilhando, olha pro céu. Eu quero borboletinha. Agora, se você quer trabalhar, é lá. É um amplificador. É. Na verdade, é uma grande luz. Isso, exatamente. É só isso. É só assim. É que eu estou vendo as coisas aqui assim. Eu quero olhar. Eu estou vendo assim, aí eu quero olhar para lá. Aí eu acho que eu só faço isso aqui, ó. Ah, tá. Ok, estou vendo, acabou. Aí eu acho que você volta ao normal. E agora vamos viver com o que eu vi. É isso. O momento. E talvez um pouco menos assim, um pouco mais. É, exato. Cada um dentro do... Por isso que o processo é devagar. Por isso que a gente vai tomando aí outro, você lembra, esqueci daquele outro. Né? Qual é a frequência Fala disso? da miração. A miração, o que a gente chama de miração, geralmente as pessoas confundem muito, né, o que é miração. Geralmente, quando você está lá no eu superior, ou seja, chega uma hora que está tudo já tranquilo, está tudo bem, você fecha os olhos. Então você tem assim, umas visões muito bonitas, algumas formas geométricas. Elas brilham, né? Parece realmente uma visão psicodélica, né? Que você tem uma visão realmente muito boa. Quem já ligou Media Player no computador? Aquele negócio. Você não tem aquela imagem que são... como é que você usou o termo aí? Fugiu agora, mas enfim, de cores e traços movimentando São tudo. aleatórios. Aleatório. Então, o cara que inventou aquilo toma ayahuasca. Então, na verdade, quando você... Então, no momento que você entra em miração, geralmente é um momento muito gostoso. Você está sentindo muita paz, muita tranquilidade, você fecha os olhos, você está lá, uma sensação gostosa, e vem aquelas cores, e ela vem acompanhada de uma sensação de um bem-estar muito grande, que espiritualmente nós falamos que aquele ali é o momento que você está dando refrigério para o teu espírito ali. Mas isso é depois Dentro, de ter não. passado pela diarreia. Não, aí a ordem, essa ordem, não é a gente que define. E também nem todo mundo tem Pode isso, né? ser que você tome a ayahuasca e você passe 8 horas só na miração, que é o melhor dos mundos, né? Só na miração. Pode ser que você passe as 8 horas só na dureza. Pode ser que você pode ser que você alterne. Pode ser que você não entre em nenhum dos dois, independente da quantidade que eu te oferecer de ayahuasca. E pode ser que você não tenha nem diarreia nem vômito. Então, Pode depende do dia da hora. Eu nunca sei o que vai acontecer comigo. Qual é a frequência? A cada quanto tempo você pode fazer isso? Como funciona? Então, aí começa a visão de cada ponto de luz. Na nossa casa, nós dizemos que 2 vezes por mês já é um suficiente assim, já está muito bom. Mais do suficiente. 2 vezes por mês já está muito suficiente. Mas se você vai em algumas casas, você vê pessoas que usam toda semana, mais de uma vez por semana, ainda leva para tomar em casa. Aí começa a bagunça, a crescer. Nós não aconselhamos, né? O nosso conselho, o que a nossa casa apregoa é 2, tanto é que quem é guardião da casa não é obrigado a ir dos 2 do mês. Não, quer dizer, não é obrigado a ir a nenhum. Mas a gente não pede que ele vá os 2. Quem quer ir, a gente aceita, mas senão a gente não... Não é um conceito de quantidade, mas de qualidade. De aproveitamento. Está propenso. Né? É o mal do ser humano, ninguém quer se enxergar. Essa é a verdade. Né? Inclusive, se você perguntar para mim assim, se eu frequentar a tua casa, eu vou ter que ir regularmente quando? Quando o teu coração manda, quando você sente necessidade. Então, tanto faz você ir quinzenalmente ou duenalmente, para a gente é a mesma coisa. E você fica o dia inteiro? Como funciona? Geralmente, um ritual com mais ou menos 30, 40 pessoas dura em torno de umas 6 horas. Na nossa casa. Existem casas que fazem ritualísticas diferentes. Então, o comum é de 12, tem muita gente que faz 12 a 15 horas, tem gente que faz 24 horas, tem gente que faz 40 horas. Na nossa casa, ele vai uma média de 6 horas a cada 2 meses. Padrinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa definição de padrinho da casa e não mestre da casa. Porque nas religiões ayahuasqueiras, o dirigente é chamado de mestre, é ele que passa conhecimento. Na linha xamânica, os dirigentes são chamados de padrinhos
Porque lá nós acreditamos que assim, não é a minha espiritualidade que te governa. Eu não sou o teu intercessor entre Deus e você. É você com o teu Deus, com a tua espiritualidade e eu com o meu. O padrinho é o amigo do pai que está junto do filho. Então os dirigentes são aqueles que estão ali para arrumar a casa, para providenciar a bebida, para administrar, para ajudar a tomar conta, para auxiliar. Mas as verdadeiras informações, o verdadeiro conhecimento, quem traz é a própria espiritualidade. Então por isso que a gente trabalha em comunhão com a espiritualidade. Me perdoe, você começou com Deus e termina em Deus. Esse é o conceito. Esse é o conceito. Sempre. Sempre. Na linha xamânica, sim. Na visão espiritualista, né? Sim. Então a gente viu que tem aqui um mecanismo físico, mas para nós é a espiritualidade que suporta. É a fé. Faz diferença ser num ambiente como praia, natural ou urbano? Faz. A gente tem 3 sedes. A gente tem uma sede em Juquitiba, que é em frente a um lago, na montanha, com a mata entrando no templo de vidro. É uma sensação escabrosa. Aí a gente tem uma outra sede em Itanhaém, que é em frente à praia. A gente abre a janela da porta assim, da coisa, para a música e fica o barulho do mar. É outra energia. E a gente tem aqui na Amaral Gurgel um salão em frente ao Minhocão, urbano. Então são 3 maravilhosos nos 3 lugares. Mas para mim é incomparável. Primeiro lugar, Casa do Lago. Segundo lugar, Itanhaém. E terceiro lugar aqui. A energia faz uma... Faz. Porque ela é interativa. É sim. Faz sim. Interfere sim. Oi. Só uma pergunta. Eu tenho um casal de conhecidos e um amigo que fizeram, quer dizer, beberam. Eles falaram que tiveram visões, viram dragões, coisas voando, mas o comportamento deles, depois que a gente conversa, depois que passaram por esse processo, eu, Heloísa, não percebi muita diferença, né? Mas a percepção é minha, atitudes, comportamento. Aí eu fiquei curiosa e li um pouco sobre o significado e diz que futuramente o ayahuasca ele pode trazer problemas neurológicos e eclipsia. Procede isso? Não, né? Qualquer intervenção física que você faça, até o açúcar que você come não pode trazer uma amputação de braço? Sim. Então, eu não sei o que está acontecendo lá no sistema. Então, assim, dependendo de como está o sistema do cara, eu não vejo por que não haver alteração. Assim como qualquer outra substância, assim como o álcool traz, o próprio cigarro, a maconha. É uma droga psicoativa. É uma droga psicoativa. E automaticamente, porque a gente pensa, tudo que é natural, quando você dá uma sobrecarga, automaticamente você está sobrecarregando o sistema. Por exemplo, o meu braço é isso aqui, não é? Se eu começar a levantar peso, o músculo vai hipertrofiar. Mas também pode descolar tendão, pode trazer inflamação, pode fazer não sei o quê. Então, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Por isso a gente controla, né, essa quantidade. E outra, você sabe qual é a quantidade que a gente toma, né, de ayahuasca? Isso aqui... É uma quantidade que você toma para ficar 5 horas na força, 3, 4 horas na força, não é? É isso aqui. Então é uma quantidade pequena. Né? Agora, por isso que a gente fala, a continuidade, é como se faz, o respeito e também as suas características pessoais, né? Porque na casa a gente tá, mas a gente observa os irmãos. Tem irmão que a gente fala assim, vou diminuir tua dose. É a última, tô abusando demais. Eu lembro que a Jamile conversando também, ela me ajudou também muito nesse sentido de você sair do preconceito para o conceito, né? Você tem um preparo para isso. Eu lembro que toda vez eu tenho que me preparar para ir, como é que você chama? O ritual. Não é bem ritual, para consagrar. Assim, em alimentos, qual o preparo que você pudesse falar um pouco? A gente costuma pedir para que as pessoas com 24 horas de antecedência, fisicamente, a gente aconselha que elas comam uma comida muito leve, preferencialmente que evite carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha demora muito para ser digerida, então demora mais para entrar na força. Eu, por exemplo, como carne vermelha mesmo na hora do ritual. Porque se eu não comer, eu passo mal de fraqueza, fico muito fraco. Meu corpo precisa de carne. Que não se faça sexo,
Aí já é uma questão Espiritual. mais espiritual, pessoal, por causa de diferença de energia, e que não beba álcool, não use drogas, e que você não assista filmes muito violentos, que preste atenção nos papos que você está tendo, no tipo de ideia, para que você já comece a entrar numa egrégora positiva, numa energia positiva e leve, para que o seu acesso seja positivo e leve. Então você começa com antecedência. Por isso. Qual a relação com os chakras? É possível estabelecer? Totalmente. Inclusive tem ritual específico para abertura, alinhamento de chakra, de kundalini. Totalmente. Opa. Inclusive a gente até fala que durante os rituais não se tem toque. A gente não deixa ninguém tocar em ninguém. E se você começou o seu ritual nessa cadeira, eu não deixo ninguém sentar nessa cadeira que você sentou. Porque ela é sua, com a sua energia, seus chakras estão abertos. E a gente trabalha com você. E a gente só termina o ritual quando a gente consegue fechar todo mundo, os chakras de todos. Então, às vezes, eu preparo um ritual para 4 horas, aí eu olho e falo assim, ali ainda não deu, que não deu, que não deu, a gente vai levando. Ou tem hora que a gente prepara um para 8 horas, com 5 horas está tudo no jeito. Pode acabar que já foi. Então, Padrinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sabedoria ancestral do cipó e da folha e também da configuração, né, de posição de cada dos homens e das mulheres. Explicar um pouquinho dessa questão do masculino, do sagrado masculino, do sagrado feminino. No xamanismo, a gente considera, via espiritualidade, né, a gente considera algumas... algo muito parecido com as leis herméticas, né? Então a gente considera o masculino e o feminino como duas forças pertencentes a uma mesma estrutura. Então todos nós, como tendo o sagrado masculino e o sagrado feminino. Nos rituais mais tradicionais, como é o que nós fazemos em nossa casa, homens não, com a ayahuasca, homens não se sentam junto com as mulheres. Homens de um lado, mulheres do outro. Porque os homens sentam representando a força do jagubi, a força do sagrado masculino, a força da liberdade, a força da escolha, do poder ir, do gerar, do germinar. Essa é a força dos homens. E as mulheres separadas representam a força do amor, daquelas que geram, daquelas que dão a luz, trazem, abraçam, e aquele que machuca as suas entranhas e te rasga é aquele que você trai, perdoa, acolhe e ama eternamente. É a força da beleza, desse aconchego, da resiliência. Então a gente considera que a força que as mulheres geram junto saem e circula lá nos homens, a força dos homens sai e circula nas mulheres. Então nós temos uma energia em espiral, circular, masculino e feminino. Puro. É por isso que é totalmente a sincronia de todas as religiões, né? Taoísmo puro. Tiago, e a diferença de alucinação para miragem? A alucinação geralmente se refere a uma visão daquilo que não existe. Ah, eu estou vendo um elefante rosa voando. Gente, não tem elefante rosa. Um dragão, né? Está tendo alucinação. Geralmente, quando a pessoa chega a ter alucinação com a ayahuasca, eu costumo dizer que ou foi erro do padrinho, que ele deu mais ayahuasca do que a pessoa precisava, então ele saiu do enteógeno e foi para o alucinógeno, o padrinho errou. Ele não teve experiência e não soube administrar a medicina. Culpa de quem ofereceu, não de quem recebeu. Não teve responsabilidade para isso, porque na ayahuasca não é para ter alucinação. A ayahuasca é para ter miração. Alguma coisa na vida da pessoa, né? É. No xamanismo, tem muita história do animal de poder, sim, que as pessoas não entendem o que é. O animal de poder é um animal que tem um comportamento semelhante ao teu. Por exemplo, desde pequeno, eu tinha uns pensamentos meio loucos, você viu, né? Eu com 8 anos quem defini Deus, quem defini o som. Então, assim, é muito comum, no meu caso, das pessoas me olharem e às vezes eu representar alguma ameaça ou as pessoas não gostarem muito de mim porque eu posso ter uma visão diferente minha, tal. Algumas pessoas me agridem. Isso é o que eu observava. Aí eu falava assim, gente, igual a cobra. O pessoal vê uma cobra, mata. Então, assim, eu comecei a observar o comportamento da cobra e eu vejo que eu sou meio parecido com a cobra. Eu também gosto do meu cantinho, gosto da minha toca, também a hora que eu saio deixa eu ir, se chegar perto de mim, tudo bem, mas cuidado que eu também sei morder, eu também mato se precisar. Então, esse é meu animal de poder, porque eu me comparo e eu me sinto apoiado pelo estilo de vida e esse estilo de vida me ajuda a mover. Aí teve uma vez um irmãozinho falou para mim assim, descobri como é o animal de poder. Qual é? O Minotauro. Eu falei, meu irmão, então tá aí a raiz dos seus problemas, você não existe. Chegou outra irmãzinha na casa,
que era uma irmãzinha, tinha uma certa idade, ela tinha se separado do marido, tinha 2 filhos, e super apegada aos filhos adolescentes, querendo ir para o mundo, e ela segurando as crianças, aquele negócio. Padrinho, descobri meu animal de poder. Qual que é? Eu sou uma águia. Eu falei, não, meu irmão, porque a águia pega seus filhotes e manda embora, vive sozinha lá em cima. Você está mais para lá, arara azul, que é aquela que, né? Galinha, né? Aqui. Mas se eu chamar a irmã de galinha, então ela... Então, muitas vezes, o cara pode chegar e falar assim, porque meu animal de poder é o dragão. Foi qual? De Komodo? Imagina, entendeu? A bactéria no dente. Eu tenho uma pergunta. 2. Gestante pode tomar ayahuasca? Gestante pode tomar ayahuasca? A ayahuasca não, é mais perigoso você tomar um chá de Marcela do que tomar um chá de ayahuasca. Pode tomar, não aborta. Entretanto, como a ayahuasca provoca vômito, e os vômitos são muito intensos, se a mulher está no início da gravidez, até o 4º mês de idade, de gestação, a gente fala assim, não tome, porque pelo esforço pode ter um descolamento de placenta, mas não que a ayahuasca... E criança? Criança... Tem ponto de luz que serve a ayahuasca para criança na mamadeira, já com 1 ano de idade já dá uma gotinha, né? Eu acho desnecessário. No nosso ponto de luz, quando chega a criança, por exemplo, a partir dos 4, 5 anos, se os pais frequentam a casa e a criança já quer participar, aí a gente dá um copo com 50 ml de água e 1 gota de ayahuasca dentro, simbólica. Porque a criança não precisa entrar na força. Quando ela chega lá para os 6, 7 anos, a gente dá uma gotinha pura, sem água. Mas assim, para criança, para entrar na força mesmo, para criança, depois dos 13 anos, a gente vai dando uma forcinha maior. Mas até então é tudo dose simbólica que a gente oferece. E o uso indiscriminado? O uso indiscriminado é aquilo que vai acontecer. Vai causar dependência psicológica, né? Sobrecarga no sistema. E aí sim, a gente vê, aí se vê problema sim. Qualquer uso indiscriminado, se vê problema, né? Certo. Já fez tratamento, ele faz uso de cannabis. E ele não pode tomar anti-inflamatório. Nenhum tipo de anti-inflamatório. Ele poderia estar tomando essa bebida? Inclusive, a gente tem resultados maravilhosos com as pessoas que têm colite. A única restrição que a gente tem é que, no caso das colites, nas primeiras doses que ele tomar, a probabilidade que ele tenha diarreias homéricas durante o ritual. Então, a gente precisa ter uma logística específica para eles nesse caso. Mas pode sim, e o resultado é muito bom. E quando ele está em crise, vem muito sangramento, ele fica... Isso, só que tem que ver que a ayahuasca não é medicamento alopático. Ele toma ayahuasca só no ritual. Ele não vai tomar ayahuasca em casa para resolver a colite. Padrinho, Nunca. Quero que você fale. Pode tomar. Em ritualística, segundo a nossa visão, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da prática no tratamento com a ayahuasca com relação aos desequilíbrios de depressão e ansiedade, que são as situações que mais levam as pessoas ao uso contínuo de medicamentos. Isso. O uso contínuo do medicamento ayahuasca, eu acho que existem medicamentos que são mais... têm a mesma eficácia e são mais confortáveis do que a ayahuasca. Porque a ayahuasca vai te levar a quadros de diarreia, a quadros de vômitos, né? Que medicamentos já alopáticos e sendo distribuídos para uso contínuo vão ser muito mais confortáveis e ter a mesma atuação. E o pessoal que tem os problemas de depressão, ansiedade, ritualisticamente eles são tratados lá. Na nossa casa, a gente nunca faz tratamento de ayahuasca individual assim. Faz em caso muito específico. Por exemplo, a irmãzinha chegou, mora na Inglaterra, ela veio para cá. E ela vai voltar, não tem ritual no meio do caminho. E lá não pode ter. Faz um para mim? Faço. A gente vai lá e monta o ritual com toda a ritualística para ela durante 6 horas, para uma pessoa só. Então, assim, casos específicos. Mas tratamento individual com ayahuasca... Porque falta a história da comunhão, falta o sagrado masculino, falta o sagrado feminino, a energia do tal, daquela circular toda. Né? Por isso, assim, como medicamento, a gente não... Eu estou falando assim, porque o que eu percebo enquanto farmacêutica? As pessoas, a gente... Primeira parte da palestra, falando dessa questão de neurotransmissores. E aí a pessoa se acomoda com esse remédio e
não olha o porquê que levou ela a essa situação. Então eu vejo pessoas tomando antidepressivo por mais de 2 anos. E aí todo mês passa no médico e tá. E aí não vem o processo terapêutico que você falou, que é realmente resolver aquele problema de que muitas vezes o desequilíbrio bioquímico é sim por uma questão fisiológica, mas muitas vezes é por uma questão emocional ou por uma questão comportamental e tudo mais que leva a esse desequilíbrio. Existem doenças que são crônicas, esquizofrenias, que realmente precisam. Precisam, mas alguns casos que eu percebo de uso Exato. de antidepressivo, teve um fim de um relacionamento, um exemplo, né? A pessoa passou a tomar antidepressivo porque é realmente um baque, é um momento transformador, mas aí passou um ano. Só para te dar um reslavo para você conseguir sobreviver. E a pessoa tá lá com aquele remédio antidepressivo. E aí, um outro companheiro no mesmo padrão, quer dizer, e aí vai indo. O que eu queria que você falasse é esse lugar que a ayahuasca permite, que dá essa descarga de neurotransmissores e que busca na nossa mente uma maneira de ressignificar e enxergar para que depois, quando você passe o efeito, você consiga viver de uma forma transformadora. Isso. Assim. A nossa sociedade, se vocês observarem, usa muito palavras doentes. Tudo a nossa sociedade usa a palavra doente. Porque eu tenho mania de... porque isso me dá agonia. Porque eu fiquei desesperado. Porque a nossa sociedade tem isso. E quando você vai no médico e você tem que falar, eu sou infartado. Parece que você ganhou um certificado né? Eu sou infartado. Eu tenho vergonha de dizer que eu infartei. Né? Eu tenho TDAH. Quanta gente que chega lá no céu de Logos que tem síndrome do pânico. Eu fico olhando assim, que síndrome do pânico você tem, síndrome do pânico? Porque eu tenho, não sei o que, o pessoal gosta de trazer orgulho da doença, que eu digo que é o príncipe do PS, né? Quanto maior a doença que você tem, né? Você tá aí, nossa, eu vim aqui porque eu quebrei a unha, outro. Nossa, meu pai perdeu o dedo. É o príncipe do PS. Então as pessoas têm esse hábito de ter uma pena de si própria e fazer com que você se atraia por mim, não pelas qualidades que eu tenho, mas pelas necessidades que eu sinto da tua piedade. Uma auto-vitimização tão grande e que te deixa dependente do medicamento, porque assim, se eu estou muito triste, não consigo dormir, não consigo comer, não consigo... Toma lá o remedinho que me apaga, toma outro remédio que bate apetite, aí não vou fazer cocô, tomo um laxante, aí está fazendo demais, tomo um que segura, depois tomo outro... Você vai tomando remédio para viver, enquanto que, na verdade, a questão é exatamente essa, de parar e olhar qual é o verdadeiro problema que você tem, resolver esse problema, que é o caso que eu falo, que de 10 pacientes que chegam para mim falando, eu tenho... Porque agora eu uso esse negócio de ansiedade, depressão e pânico, mas para trazer o paciente, para mostrar para ele que ele não tem. Porque de 10 que vem, um tem. Um a gente precisa mandar pro psiquiatra. O resto a gente resolve aqui porque não tem. E é o grande barato dos tratamentos, sejam eles todos os tratamentos, é claro, exceto aqueles crônicos, né, como as esquizofrenias, a epilepsia, né, as doenças convulsivantes, o transtorno depressivo maior, que em muitos casos a gente resolve ainda se resolve com eletrochoque e convulsoterapia, com autorização do paciente e tal. Tudo bem. Agora, 90% dos casos é esse costume, que eu não falo de mania, né? É esse costume que o nosso povo tem de aceitar a doença e de querer resolver tudo com remédio. Não estou falando mal da farmácia, não. Eu na farmácia... Mas não é tudo com remédio. Eu tinha uma menina lá do Rio de Janeiro, amigo meu, que ela sentia frio, tomava Tilenol para tirar o frio. Ela, quando a gente está com febre, não dá frio, não tomo Tilenol, passa. Eu estou com frio, tomo Tilenol para tirar o frio. Tá bom, fazer o quê? Né? O negócio é esse. O que a gente precisa aceitar... Agora eu vou terminar vou me dar o direito de terminar falando espiritualmente a palestra. O que a gente precisa aceitar é que nós fomos postos aqui propositalmente para passar por algumas dificuldades. E essas dificuldades que foram entregues para mim, devem ser passadas por mim e não por ninguém.
E não adianta eu tentar ficar colocando paninho quente em cima e querer passar por cima. Tem que resolver para passar. Para quem acredita em reencarnação, se não passar, vai voltar para passar de novo. Para quem não acredita, como eu, vai se dar mal lá na frente que vai ter que dar conta disso que você tinha que fazer e não fez. De uma forma ou de outra, você precisa passar, precisa ter coragem para transcender aquilo que você passa. Lá no Céu de Logos é assim, ela está fazendo o trabalhinho dela lá, tomando ayahuasca. Aí ela tem um problema dela. A gente se ama muito, a gente está junto há 8 anos no Céu de Logos. Ela está há 8 anos no Céu de Logos. A gente é um amor muito grande, um carinho, uma parceria muito grande, a gente palpa toda a obra. Mas o problema da Lorraine é dela, eu não tenho nada a ver com o problema dela. E ela não tem nada a ver com os meus. Meu problema é meu, o problema dela é dela. Enquanto irmão, posso te apoiar? Quer um copinho d'água para passar sede? Quer um lencinho? Eu não vou chorar por você, mas se quiser o lenço, eu te dou aqui e você chora. Tá vomitando? Isso, vomite, bem gostoso. Estou aqui. Quer um saquinho? Quer uma cadeira? Quer um ventinho? Mas é você que tem que vomitar. É seu, o problema é seu. E cada um encara o seu problema. E não só encarar, descobre qual é e vai resolver o diabo do problema. Porque se você sabe que o teu problema é, um que eu sempre falava, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, para São Paulo, eu tinha uma culpa muito grande de ter deixado minha mãe no Rio. Aí até uma hora que tudo se resolveu, eu falei assim, então, você está vivendo sua vida, é isso, está tudo certo, está tudo bem, quer amenizar o problema? Pega o telefone e liga para ela 2 vezes por semana, pelo menos. Aí, opa, aí desenvolvi uma rotina, 2, passar a ligar 4, toda semana. Dia sim, dia não, dou uma ligadinha para ela, não sei o quê. Está lá, está resolvido, livrou a culpa, resolveu o meu problema, que não era um problema. Então agora eu não preciso mais ficar triste, chorando, porque eu me martirizando, porque eu sou um bosta, porque... Não, vamos lá, vamos telefonar, vamos fazer. É ou não é? É resolver o problema. Enquanto não resolve o problema, qualquer coisa que você faça é muleta. É a jornada do herói. Nós somos desafiados a sermos os heróis da nossa vida. De nossa própria existência. E as pessoas querem fugir da responsabilidade desse seu herói. E por isso a gente busca o super-homem, a gente busca o super... não sei quem. Quem vai me salvar? Quem me salvar? Eu, o Chapolin Colorado. Eu mesmo. Então o boliviano saiu. Eu acho que era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Poderia falar sobre a fotoneurobiostimulação? Fotobiomodulação. Modulação. É. Nome fácil aí. É. Eu voltei agora a clinicar, né? Estou de volta e descobri uma técnica nova, porque nós tivemos um paciente lá na Casa do Lago que tinha uma ferida muito grande e nós vimos o tratamento com fotobiostimulação a laser, né? E eu gostei muito do resultado, fui lá, fiz o curso, me especializei e tal. E agora estou atuando com esse recurso. É um recurso a laser, né? Uma estimulação que a gente tem um aparelhinho com vários tipos de lasers. E dependendo do problema da pessoa, pelo tipo de aplicação de laser, a gente provoca